pessoal, muito boa noite a todos, sejam bem-vindos mais uma vez ao canal do professor Igor Maquieira, Meio Ambiente e Clima. São 22 horas do dia 31 de agosto de 2019. Começa nesse exato momento a série a respeito da fotossíntese, tá? Começando com essa abertura, falando a respeito do histórico, tá? Do histórico da fotossíntese, que muitas pessoas apresentam a respeito da fotossíntese, mas não apresentam a parte histórica, né? Como isso tudo começou. Mas se você chegou agora, não é inscrito no canal do professor Igor Maquieira, Meio Ambiente e Clima, né? Inscreva-se, ative as notificações, tá certo? Deixe seus comentários, né? Deixe seu like. Quem puder, colabore com o canal, compartilhe esse vídeo ao máximo para quem gosta da verdadeira ciência. Bom, eu vou colocar em tela inteira, tá? Deixa eu colocar aqui. Justamente fotossíntese, né? Então, muito se fala a respeito da fotossíntese, né? Ou seja, síntese, algumas pessoas me indagam, às vezes, síntese através da luz, não é? Vamos colocar assim, vulgarmente falando, sim. Quando a pessoa fala, fabrica o próprio alimento, né? No caso, comparando seres autotróficos com seres heterotróficos, né? Não é um termo que eu gosto muito, né? Fabricar o próprio alimento, né? Um vegetal. Deixa eu explicar uma coisa para vocês aqui. Deixa eu voltar aqui. O vegetal, ele não é... Assim, embutiram na cabeça, principalmente, né, a parte do ensino fundamental 1, tá? No ensino fundamental 1. No 2 também isso ocorre, às vezes nem por culpa do profissional que está ali, mas embutiram que parece que a planta faz a fotossíntese e acabou. Né? Não é isso. Né? Nessa série que eu estou começando agora, posso pegar pesado em alguns termos, tá? Em algumas expressões, algumas análises, mas é preciso. Para justamente quebrar essa coisinha, né, que vem do ensino fundamental 1, 2, o ensino médio até que nem tanto, né, dependendo da instituição, passa isso de forma mais correta. Né, passa de forma mais correta. Então o vegetal não é só realizar a fotossíntese e acabou. Né, ele precisa de macronutrientes, ele precisa de micronutrientes para se desenvolver. Né? A primeira coisa que tem que se pensar é um ser vivo, né? Que respira 24 horas por dia, porque senão ele morre. Tá certo? Perfeito? Não é? Ah, professor, mas então tem a participação do CO2, do gás carbônico, da água, etc. Tem, é óbvio que tem. E da luz solar também, é óbvio. Mas quando passam essa mensagem, parece que, infelizmente, né, basta o vegetal realizar tudo isso, né, realizou a fotossíntese, ele está bem, acabaram os problemas, né, ele está sadio. Não, né, ele sofre com doenças, estresses, né, muito similar ao ser humano. Não estou falando que é igual, pelo amor de Deus, não existe isso. Mas é muito similar ao ser humano. Principalmente essa parte de
de doenças. Né? O vegetal ele passa por doenças, né? Passa por estresses, por exemplo, um estresse de temperatura, um estresse hídrico. Né? Então, ele apresenta também as suas faixas ótimas, né? que a gente chama, né? na biologia vegetal. Ele apresenta isso, né? Ou seja, o seu limite, tá certo? Então, vamos começar a explicar certas coisinhas, né? Para justamente não ficar mais com essa confusão toda aí. Então, vamos lá para a parte histórica, né? E isso é muito bonito. Sério mesmo, essa parte histórica é muito bonito isso, né? Porque na perspectiva humana, né, a fotossíntese é o processo mais importante que ocorre no planeta Terra. É o mais importante. Por quê? Porque durante a fotossíntese, as plantas, né, algas, bactérias fotossintetizantes são capazes, eu vou colocar agora um termo vulgar, de tirar um certo proveito da energia solar. Correto? Então, vai se utilizar da energia radiante para converter moléculas simples, no caso o dióxido de carbono e a água, em moléculas orgânicas complexas que podem ser utilizadas igualmente por plantas e animais como fontes de energia e de moléculas estruturais. Além disso, a fotossíntese vai também, vamos dizer assim, liberar o oxigênio para o ar que respiramos. E este oxigênio, que já foi abordado neste canal, que ele não provém da quebra da molécula de gás carbônico, CO2, né? Ele provém da hidrólise da água, ou seja, da quebra da molécula da água. Então, este oxigênio vai exerce um papel importante na respiração celular e na síntese de adenosina trifosfato, que é o ATP, para quem já está cursando ensino fundamental, ensino médio, ou até mesmo um curso na área, né, biologia, ciências biológicas, né, justamente o ATP, ele, para todos entenderem, parte de energia. Tá certo? Portanto, sem a fotossíntese, as plantas e os animais, incluindo os seres humanos, ficariam sufocados e passariam fome. Correto? Ora, nós temos várias fases que eu vou abordar aqui. São as chamadas reações envolvidas na fotossíntese. Nessa primeira fase, a chamada reações de Claro, ou melhor dizendo, reações de transdução de energia, as moléculas de clorofila vão absorver a energia da luz e a utilizar para sintetizar o ATP e o NADPH. Esses produtos serão então utilizados na segunda, vamos dizer assim, série de reações chamadas da fixação de carbono, né, a fixação do carbono. É aí que vai ocorrer, né, a conversão de moléculas de gás carbônico presentes no ar em carboidratos. O oxigênio, tão importante para os organismos aeróbicos, né, é liberado como um resíduo da fotossíntese quando as moléculas de água serão quebradas, né, vão ser quebradas nas reações dependentes da luz. Então, pessoal, aqui está uma célula vegetal com 1 micrômetro
né? 1 micrômetro o tamanho, justamente essa medida aqui, ó, tá? E cada estruturazinha dessa aqui, ó, nós temos grão de amido, nós temos os tilacoides do estroma, o estroma e a grana, né? Não é grana de dinheiro, né? É outra grana. Então aqui, né, a fotossíntese nos organismos eucariotos ocorre nos cloroplastos, né? Nos cloroplastos. Então é mostrado aqui justamente um cloroplasto de uma célula de mesofilo do caruru. E as reações de captação da luz vão ocorrer aonde? Vão ocorrer justamente em membranas, nas membranas internas, ou chamados tilacoides, onde são encontradas a clorofila e outros pigmentos. Muitos tilacoides ocorrem caracteristicamente na forma de discos empilhados, denominados grana, que é justamente essas estruturas que vocês estão vendo aqui. Então, muitos tilacoides eles podem estar empilhados. Os tilacoides de diferentes grana, né, são interconectados pelos tilacoides do estroma. E a série de reações nos quais a energia captada da luz é utilizada para a síntese de compostos contendo carbono ocorre no estroma, material que envolve os tilacoides. Durante períodos de intensa fotossíntese, ou seja, quando o vegetal está com uma intensa taxa fotossintética, parte dos carboidratos vão ser armazenados temporariamente no cloroplasto na forma de grãos de amido. À noite, a sacarose é produzida a partir do amido e exportada da folha para outras partes da planta, onde será finalmente utilizada para a fabricação de outras moléculas necessárias para a planta. Tá? Só uma curiosidade, a fotossíntese, essa via, né? Essa via, mais ou menos a cada ano, é de 250 a 300 bilhões de toneladas de açúcares, né, que são produzidas no mundo pelos organismos fotossintetizantes, correto? Então, a importância da fotossíntese, contudo, estende-se além do peso absoluto desse produto. Por quê? Porque sem esse fluxo de energia solar, canalizado principalmente pelos cloroplastos das células eucarióticas, o ritmo da vida do planeta iria diminuir rapidamente. E então, seguindo a inexorável segunda lei da termodinâmica, iria cessar quase que completamente. Repito. O ritmo da vida no planeta iria diminuir de forma rápida. Ia seguir, sem sombra de dúvidas, a segunda lei da termodinâmica e iria cessar completamente. Ora. Histórico da fotossíntese. Então, vocês podem perceber aí algumas pessoas, né? Essas 5 pessoas que estão aí, deram a sua contribuição para a gente chegar até aqui. Ora, professor, só colocou aqui 2 reações, né? Ora, mas eu conheço mais essa de baixo aqui, né? Glicose, né? Oxigênio e água. Vamos por partes. Eu vou começar por esse senhor aqui, tá? O senhor Helmont, né? Ora.
todo mundo sabe da importância da fotossíntese para a economia. Né? O agronegócio está aí, correto? Certo? Bom, a fotossíntese não era reconhecida e não era muito aceita. Aristóteles, gregos, né, observavam, né, que o processo de vida dos animais era dependente dos alimentos que eram consumidos e acreditavam que as plantas obtinham o seu alimento, vamos dizer assim, diretamente do solo. Ora, ora, ora. O vegetal necessita disso, de macro, micronutrientes, né? Molibdênio, nitrogênio, fósforo. Correto? Perfeito? Por isso que eles tinham essa ideia naquela época. Então, há cerca de 350, 400 anos, em um dos primeiros experimentos biológicos que foi extremamente planejado, esse médicozinho aqui, no seu canto da esquerda da imagem, um médico belga, de 1577 até 1644, quando ele faleceu, ofereceu a primeira evidência experimental de que o solo sozinho não alimentava as plantas. Olha que legal. Esse senhor aqui. Van Helmont cultivou uma pequena árvore de salgueiro em um vaso de cerâmica, onde adicionava apenas água. No final de 5 anos, o salgueiro apresentava um ganho de peso de quase 75 kg, 74,4, enquanto o peso do solo havia diminuído 57 gramas. Com base nesses estudos e nesses resultados, Van Helmont concluiu que todas as substâncias da planta eram produzidas a partir da água e não do solo. Olha que legal, gente. Conseguem reparar? Ou seja, a biologia ela tem seu histórico, isso é muito legal. Correto? Todos têm que ter o conhecimento disso. Mas as conclusões dele foram amplas demais. Mas vocês notem, vocês reparem bem, como se dá essa evolução, né? Pode falar assim, poxa professor, mas caramba, sim, porque hoje, né, todos nós já temos o conhecimento de como ocorre, mesmo que de forma mais básica possível, como ocorre a fotossíntese nos organismos, né, nos seres fotossintetizantes. Mas olha que legal. A partir daí, começou a aceitar. Não, tem alguma coisa. Aí colocaram que era a partir da água e não do solo. No final do século XVIII, vamos seguindo. Este senhor aqui, Joseph Priestley, né? Relatou que, de forma acidental, havia encontrado um método de restaurar o ar que tinha sido prejudicado pela queima de velas. Ar que tinha sido prejudicado pela queima de velas. Cara, não vai me dizer que tem a ver com aquele experimento que a gente coloca uma velinha, um copo, mais ou menos. Vamos lá aqui. Ele faleceu em 1804, esse senhor. E olha que legal. No dia 17 de agosto de 1771,
Priestley colocou um ramo de hortelã vivo no ar em que uma vela de cera havia sido queimada. No dia 27 do mesmo mês, outra vela poderia ser acesa no mesmo ar. O agente empregado pela natureza, com propósito restaurador, afirmou ele, era a vegetação. Priestley afirmou sobre observações e logo demonstrou que o ar restaurado pela vegetação não era totalmente inconveniente para por exemplo, camundongo. Os experimentos dele ofereceram as primeiras explicações lógicas de como o ar se mantinha, vamos dizer assim, entre aspas, purificado e capaz de suportar a vida, apesar da queima de chamas incontáveis e da respiração de muitos animais. Quando ele foi agraciado com uma medalha pela descoberta, em um trecho de seu discurso, ele afirmava o seguinte: por estas descobertas, podemos assegurar que nenhuma planta cresce em vão, mas o vegetal, a plantinha lá, afirmou ele, limpa e purifica a atmosfera. Hoje poderíamos simplesmente explicar os experimentos dizendo que as plantas absorvem o gás carbônico produzido, por exemplo, por combustão, né? Ou liberado pelos animais, né? E que os animais absorvem o oxigênio liberado por elas. Mas, infelizmente, a ciência foi avançando. Um pouco depois, esse senhor aqui, né? Este aqui, também um médico holandês, em 1730, morreu em 1799, confirmou os trabalhos do senhor Joseph. Confirmou. E demonstrou que o ar era, vamos dizer assim, restaurado somente na presença da luz do sol e apenas pelas partes verdes da planta. Em 1796, ele fez a sugestão de que o dióxido de carbono é quebrado na fotossíntese para liberar carbono e oxigênio, sendo o oxigênio liberado sob a forma de gás. Posteriormente, um pouco a seguir, descobriu-se que a proporção de átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio nos açúcares e amido era por volta de 1 átomo de carbono por molécula de água. CH2O, como indicava a palavra, entre aspas, carboidrato. Aí, nessa época, a reação da fotossíntese era a seguinte: CO2 mais H2O, correto? Ou seja, gás carbônico mais água mais energia luminosa, gerando CH2O mais O2. Então, assumia-se que os carboidratos originavam-se da combinação de moléculas de água e átomos do dióxido de carbono e que o oxigênio era liberado pelo dióxido de carbono. Essa hipótese, na época, ficou extremamente plausível, isso na época, e era amplamente aceita, mas foi derrubada por estar bastante errada. Porque mais tarde, esse pesquisador aqui, o Cornelius Bernardus van Niel, da Universidade de Stanford, colocou em dúvida esta teoria. Ele era um estudante de pós-graduação, estava pesquisando atividades de diferentes tipos de bactérias fotossintetizantes. E um grupo particular de bactérias
no caso eram bactérias até sulfurosas, né? Púrpuras, reduzia o carbono a carboidratos durante a fotossíntese, mas não liberava oxigênio. As bactérias sulfurosas vermelhas necessitavam de sulfidreto para a sua atividade de fotossíntese. No decorrer da fotossíntese, glóbulos de enxofre se acumulavam dentro das células bacterianas. Aí ele descobriu que a seguinte reação ocorria durante a fotossíntese nessas bactérias. CO2, gás carbônico, mais 2H2S, gerando CH2O mais H2O, a água, mais 2S. Essa descoberta foi tão simples e não atraiu muita atenção, até que num certo momento o Vaniel, né, divulgou uma extrapolação bastante corajosa. Ele lançou o seguinte: equação genérica para fotossíntese. A, gás carbônico mais 2H2A, que na presença de luz, a anterior também tinha presença de luz, gerando CH2O mais H2O mais 2A. Ora, o que aconteceu aqui? Nessa equação, o H2A, aqui vocês estão vendo H2O, não é isso aqui, né? Nem a de baixo. Imagine só aqui, H2A representava uma substância oxidável, como um sulfidreto ou um hidrogênio livre, em algas e plantas verdes. Entretanto, o H2A era considerado água. Então ele propôs que a água, olha só, gente, isso é muito legal mesmo, foi extremamente relevante para a ciência. Ora, a fonte do oxigênio na fotossíntese é a água e não o dióxido de carbono. Mas isso precisava de um pouquinho mais de força. Vocês estão notando como é que a ciência trabalha, gente? Olha só quanta gente envolvida para a gente chegar até o conhecimento que foi, até o conhecimento atual. Aí em 1937, a reação de Robin-Hill, demonstrou que quando expostos à luz, os cloroplastos isolados eram capazes de produzir oxigênio na ausência de CO2. Caramba! Demonstrou, olha só, que quando expostos à luz, os cloroplastos isolados eram capazes de produzir oxigênio na ausência de CO2. Essa liberação do O2, do oxigênio, dirigida pela luz na ausência de gás carbônico, chamada de reação de Hill, ocorria somente quando os cloroplastos eram iluminados e supridos com um receptor de elétrons artificial. Essa descoberta corroborou 6 anos depois a proposta de Van Niel. 6 anos depois. A evidência mais convincente de que o oxigênio liberado na fotossíntese era derivado da molécula de água, do H2O, veio em 1941, quando pesquisadores utilizaram isótopos pesados de oxigênio para seguir o oxigênio da água até a forma gasosa. Aí tem a reação, eu posso até citar a reação, CO2 mais 2H2 com o oxigênio com 18, podia ter colocado isso daí para vocês,
tá certo? Mas isso é só para citar. Na presença de luz, gerando, né, CH2O mais H2O mais O2 com um 18zinho em cima ali. Tá? Portanto, no caso das algas e plantas verdes, nas quais a água serve como um doador de elétrons, a equação completa e balanceada da fotossíntese, a equação correta e balanceada, é essa aqui, que eu estou passando o mouse. É essa aqui. E vou mais além. Apesar da glicose ser frequentemente representada como carboidrato resultante da fotossíntese, nessas equações resumidas, no caso aqui embaixo, está faltando a setinha, ela foi parar lá em cima, luz e clorofila, né, aqui. O que acontece? Na realidade, pouca glicose é produzida nas células fotossintetizantes. Vou repetir. Então, apesar da glicose ser frequentemente representada como carboidrato resultante da fotossíntese nas equações resumidas, na realidade, pouca glicose é produzida nas células fotossintetizantes. Na realidade, o que ocorre é que o produto mais imediato são carboidratos com 3 carbonos, conhecidos como trioses. Nessa imagem que vocês estão vendo, e que isso é muito conhecido de qualquer biólogo, são folhas de uma planta aquática, a Elódia, né? Sabe o que são isso daqui? Ah, professor, é um refrigerante que explodiu. Não, não é isso. São bolhas de oxigênio. Um dos produtos da fotossíntese. O Sr. Van Niel foi o primeiro a propor que o oxigênio produzido na fotossíntese provinha da quebra da água e não da quebra do dióxido de carbono. Tá certo? Perfeito? Então, como descrito, né, descobriu-se há cerca de 200 anos, olha só, descobriu-se há cerca de 200 anos que a luz era necessária para a fotossíntese. Que de fato a fotossíntese ocorre em 2 etapas, onde somente uma necessita de luz. Evidências destas 2 etapas foram primeiramente apresentadas em 1905 por um fisiologista vegetal. Devem ter falado, puxa, professor, o senhor esqueceu desse senhor aqui. Não, eu deixei ele para o final. O Frederick Frost Blackman. Ora, o que ele fez? Ele mediu os efeitos individuais e combinados das variações da intensidade luminosa e da temperatura sobre a taxa de fotossíntese. Correto? Esses experimentos demonstraram o seguinte, que a fotossíntese tinha tanto uma fase dependente, vulgarmente falando, quanto uma fase independente de luz. Nos experimentos de Blackman, as taxas das reações independentes de luz aumentavam na razão em que a temperatura era elevada. Como é que é, professor? Repete. Repito, sim. Nos experimentos, as taxas das reações independentes de luz aumentavam na razão em que a temperatura era elevada, mas até 30 graus Celsius. Após esta temperatura, começavam a diminuir. Mediante esta evidência, concluiu-se
que estas reações eram controladas por enzimas, uma vez que esta é a resposta esperada das enzimas à temperatura. Esta conclusão, desde então, se provou correta. Ora, seguindo, essa é a primeira parte. Mas seguindo, deixa eu voltar aqui. Seguindo, posteriormente, eu vou apresentar as partes dos pigmentos, não é? O papel dos pigmentos, os fotossistemas, correto? Como ocorre essas reações, o ciclo de Calvin, e o mais curioso de tudo, que são as plantas denominadas plantas Can. Tá certo? Esse vai ser o gran finale, tá certo? Mas eu fico por aqui, eu espero que tenham gostado. E resumindo tudo, isso é justamente para demonstrar que não existe esse negócio, a ciência é isso e acabou. Não, você tem que passar pela metodologia científica. O que eu apresentei aqui agora foi uma história de quase 400 anos para se chegar aonde a gente chegou, tá certo? Com justamente uma hipótese extremamente testada, né? Extremamente comprovada, né? Seguindo todos os passos da metodologia científica séria, correto? Não essa metodologia que está sendo aplicada, por exemplo, nas ciências das mudanças climáticas, que não sai de uma hipótese quebrada e fraudulenta, assim como eu estou decidi começar, aliás, uma série dividida em várias partes, essa é a parte 1, justamente por causa da palhaçada de falar que a Amazônia é o pulmão do mundo. Né? Não é, nunca foi e nunca será. Com esse histórico, bastou apresentar esse histórico para quebrar isso tudo. Então, há cerca de 200 anos, e poucos anos, que essa ladainha, vamos dizer assim, ou melhor dizendo, há cerca de 200 anos atrás, isso foi desmentido. Isso ganhou força na década de 70, mas felizmente temos bons profissionais, assim como eu e tantos outros biólogos, né? Parte de biologia vegetal também, donde a verdadeira ciência está sendo aplicada. Tá? Grande parte das informações que eu citei aqui agora estão no livro que todo biólogo tem, que é o Biologia Vegetal do Raven, a 6ª edição, que é maravilhoso, espetacular, é sem palavras. Mesmo quem não gosta de botânica acaba se apaixonando. Gente, eu fico por aqui. Um forte abraço a todos. Não deixe de se inscrever no canal e não perca esta série, tá certo? Não perca. É a série de fotossíntese. Eu apresentei uma história. A próxima fase, o papel